compondo. Né? E aí, para quem não é da área, né, arquitetura, o que é arquitetura, para a gente especificar mais na raiz do conceito, a arquitetura é você projetar ou supervisionar um projeto de uma construção de estrutura para abrigar atividades humanas. Então, basicamente, é você construir a estrutura física que vai abrigar o humano. Então, a gente pensa não só na beleza, como todo mundo acha, né, na estética, mas a gente pensa também nos fluxos, a gente pensa em como a pessoa vai se sentir, né? Agora está se conectando muito bem a neurociência também com a arquitetura, né? Neuroarquitetura, que é como a gente se sente nos espaços. Nós somos matéria, né? Somos físico, e independente da gente estar trabalhando remoto, híbrido, tudo isso, a gente sempre vai estar em algum lugar físico, né? Porque somos físicos, né? Então, a arquitetura basicamente é isso, né? A gente estruturar um negócio, uma coisa que seja harmônica, né? É uma ciência, né, que mistura parte técnica, parte estética também. Então a gente pensa bem 360 graus na arquitetura. E o trabalho? Né? O que é o trabalho? O trabalho é o lugar que a gente trabalha? O trabalho é a atividade? O que é o trabalho? Né? E como também, né, conceito, né, de dicionário, então é um conjunto de atividades produtivas que podem ser artísticas, podem ser intelectuais, podem ser físicas, de atividades que o ser humano executa para algum fim. Então, essa composição de arquitetura, que você projetar o espaço, projetar o ambiente, aí não só também no físico, mas a ambiência, né, de onde você vai trabalhar, para as atividades, e que no fim das contas o trabalho é uma atividade. Né? Então, não é um local, não é um castigo, né, como muita gente, né, como tem essa aura de castigo, de coisa ruim, e não é do outro, né, a sua produção, é o que você coloca no mundo, né, o que você produz. E sendo uma coisa sua, você tem que conhecer muito bem, entender, né, quais são suas habilidades, quais são as suas, o que você gosta, né, então por isso que eu, né, pensei nesse conceito de arquitetura do futuro do trabalho, porque afinal futuro aí daqui 1 minuto já é nosso futuro, né? Então é a gente então projetar, né, fazer um planejamento, um projeto da execução das suas atividades, trabalho, né? Então a minha vida toda profissional, desde a faculdade, inclusive na faculdade, foi projetando, pensando em espaços de trabalho, porque eu tenho uma inquietação muito grande das pessoas não gostarem do trabalho. Meus pais eram bancários, passavam o dia inteiro no banco e, tipo assim, odiavam o trabalho. Eu falei assim, gente, não é possível, meus pais ficam o dia inteiro fora, passam quase todos os dias do ano no trabalho. E eles odeiam, não faz sentido nenhum para mim não fazia sentido isso. Então é o que me move desde a faculdade, fazer as pessoas gostarem dos seus trabalhos, explorarem todo o seu potencial no seu trabalho, que é a sua produção no mundo. Né? Então, para a gente falar um pouco mais também do que é o trabalho. O trabalho é um ecossistema de várias coisas, né? Impacta várias coisas. Ele é um catalisador, né? Que é a nossa, como a gente ganha dinheiro, como a gente se expressa, como a gente se posiciona socialmente, né? Hoje muito forte, né? Como a gente se posiciona, o trabalho posiciona a gente, querendo ou não, né? É isso. E ele impacta várias esferas, então que vão desde o indivíduo, né, que eu falei, até o meio ambiente, passando pelas empresas. Então impacta o trabalho, a forma de trabalhar, como são as atividades, impacta na empresa, né? Afinal, são as pessoas produzindo para essa empresa. No espaço de trabalho, como eu falei antes, né, que é o meu objeto de estudo principal, né, na minha carreira, então como as pessoas trabalham tem que impactar a forma que é o espaço, né, e não ser repetida como se todo mundo trabalhasse igual, do mesmo jeito. Não somos iguais, somos todos diferentes. Somos, aliás, neurodivergentes, né? Pensamos de forma diferente. A gente raciocina, pensa e executa coisas de forma diferente. Na escala social e econômica, então é mais uma escala, né? A gente vai aumentando a escala do impacto do trabalho, na escala das cidades e até do meio ambiente. Vou falar bem rapidinho para vocês terem dimensão de todos os olhares que a gente pode ter sobre o trabalho, né? Então, do indivíduo, né, que é o trabalho, que é o que a gente vai falar mais hoje, que é como você pensa o seu trabalho, como você planeja e entrega, entende, se entende, até
também impacta em todas essas outras esferas que a gente vai ver. Então, o trabalho como um catalisador de um ecossistema enorme. Então, por exemplo, mobilidade. Como que a pessoa vai? Né? A gente vem do espaço de trabalho, cadê o espaço? Ah, não tá. Então, enfim, a gente vai do espaço, aqui do espaço físico. Do espaço físico, onde ele está, como ele é, como as pessoas se mobilizam para lá, como que isso impacta na cidade. E como o impacto da cidade impacta no meio ambiente. Inclusive na economia, socialmente. Na economia, por exemplo, na cidade, né? A demografia da cidade muda de acordo com onde são os espaços de trabalho das pessoas. Né? Pode falar. Nesses casos, a questão de espaço físico, mobilidade, a cidade, você vai chegar a comentar um pouquinho sobre home office? Não é o objeto, mas a gente pode falar depois, a gente pode falar sobre isso, tá? A ideia que a gente vai focar hoje é no indivíduo. Como é o papel do trabalho para o indivíduo? Como a gente pode, né, cada um de vocês pode arquitetar, projetar o trabalho de vocês, né, se entender para isso. Mas aqui é para a gente, né, ver como é um ator social, econômico importantíssimo, é o trabalho. Não dá para ser uma coisa que, só para ganhar dinheiro e depois vou fazer outras coisas. Faz parte da nossa vida, tipo, né, eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente, mas é 90 mil horas da nossa vida que a gente, né, gasta no trabalho. Então, essa coisa de o trabalho ser um castigo é quase que um suicídio. Você se mata, você se matando, se colocando para fazer um trabalho que você não gosta, ou que você não sabe direito, ou que é muito complexo, enfim, ou que você não sente impacto, né, que você não está impactando ninguém, você não está vendo sentido. Então, assim, é um fator muito importante da nossa vida no trabalho. Né? E claro que agora, nas últimas décadas que a gente está, a tecnologia e dados está passando por tudo isso. E aí vocês vão entender por que eu estou destacando isso lá na frente. Então, tudo isso aqui está passando a tecnologia para facilitar, mas para também nos obrigar a mudar a forma que a gente vê o trabalho, a forma que a gente trabalha, como são os espaços, como é a mobilidade, tudo isso aí está sendo impactado por tecnologia e os dados que são gerados com essa tecnologia. E aí a gente vem para o tema aqui, né, do evento, que é a criatividade. Vocês já pararam para pensar como que a criatividade pode impactar a forma que você trabalha? Vocês já pensaram que se vocês têm um processo criativo, ou seja, quando eu vou criar alguma coisa, eu começo assim, eu faço assim. Vocês já mapearam isso de vocês? Poucas pessoas fazem, né? Quem é mais de arte, né, de arquitetura, design, tem isso um pouco melhor, um pouco mais claro, né, sobre como que é o nosso processo criativo e qual é o papel da criatividade no nosso trabalho, né, no nosso processo. E a importância do autoconhecimento. Já pensaram o quão importante é o autoconhecimento para o trabalho? Já refletiram sobre isso? Isso para mim foi, assim, nos últimos anos que eu tenho explorei muito, né, o espaço de trabalho para os outros, como que o espaço impacta na sociedade. Né? E mesmo com esse incômodo de o trabalho, né, de eu achar que a gente tem que gostar do trabalho, eu tenho que fazer o que a gente sabe de melhor, eu não conectava o autoconhecimento com o trabalho. E aí nos últimos anos eu comecei a conectar isso e fez um boom assim na minha cabeça, né? Explodiu assim, que eu vi as possibilidades e como está tudo na nossa mão, da gente gostar mais do trabalho, da gente poder trabalhar com o que a gente gosta mais, porque a gente acha mais fácil, né? A gente tem mais facilidade. Então, eu vou focar bastante nisso daqui, nessa nossa conversa de hoje, que é o autoconhecimento, como a gente aplica ele no trabalho, e depois como que, se cada um se autoconhecer melhor e trabalhar no que faz de melhor, mais consciente, mais presente, isso impacta no coletivo, tá? Então é lá que a gente vai chegar. E aí, claro, a gente teve, né, recentemente a pandemia, que eu faço essa brincadeira aqui, apesar de, né, ter sido um momento horrível da humanidade, mas a gente, né, teve um antes e um depois do Covid aqui que mudou muita coisa. Ainda está mudando e a gente vai ver reflexos disso, né, ainda por décadas, eu imagino, né? Então, ela juntou, né, catalisou, né, catalisar a palavra catalisar, quer dizer, juntar, e acelerou várias mudanças estruturais. Então, várias mudanças sobre de onde a gente trabalha, que foi, né, um clássico, né, do híbrido, do remoto, e como a tecnologia nos apoia para trabalhar de outras formas. Mas o próprio papel do trabalho bugou na cabeça de muita gente. Né? Tipo assim, por que eu estou
trabalhando, né? Nossa, não estou vendo sentido, estou passando mais tempo com a minha família e o trabalho estava ocupando todo o tempo. Faz sentido isso? Né? Todo mundo se questionou muito sobre o papel do trabalho na vida. A gente tinha muito, né, eu acho que a sociedade como um todo, capitalista e tal, como assim, eu tenho que encaixar minha vida no meu trabalho e não o contrário. Né? Sendo que a gente tem a nossa vida é muito mais do que o trabalho. A gente tem família, a gente tem coisas que a gente gosta de fazer, a gente tem saúde, a gente tem filho, tem parentes, tem amigo, tem um monte de coisa outras que a gente faz além do trabalho. Então ele tem sim um papel super importante, mas não é tudo. Isso veio muito, né, em reflexões das pessoas por conta do Covid, da gente ter parado, de ter repensado como estava a sociedade como um todo, né? Eu acho que foi isso. Então, de novo, apesar de ter sido um momento horrível da humanidade, abriu um campo de oportunidade, né, da gente resetar várias coisas, vários conceitos que já estavam pré-estabelecidos, não se sabe da onde, né, que a gente só assumia e repetia, que é da gente gerar, então, novas dinâmicas, novas relações das pessoas com o trabalho, novos tipos de espaço. É uma mudança que já começou e a gente, né, uma janela de oportunidade para mudar coisas que a gente estava repetindo, fazendo da mesma forma e que não estava sendo feliz, né? Não estava colocando o trabalho como um castigo, como uma obrigação e não como a nossa produção no mundo, né? O que a gente coloca para os outros, né? E aí, se você não sabe que você realmente é bom, que você faz o que você gosta de fazer, fica uma confusão, né, na cabeça de você. Você está com tudo bagunçado, suas habilidades aqui, suas experiências, tudo que você já fez. Então, tipo, tudo misturado e você não está sabendo como usa isso direito, né? E na verdade o que a gente quer, né, e aí eu peguei aqui emprestado da New Rap Co, que é uma página muito, muito maravilhosa do Instagram, eles fazem esses diagramas, enfim, muito simples, que é, né, como a gente está vivendo hoje, a gente precisa sentir assim e entender todo esse bololô que está aqui na gente, tudo que a gente já passou, para a gente conseguir organizar isso. Então, como que a gente pode aplicar essas habilidades, os desejos no dia a dia e no trabalho, né? E como que a gente faz, então, esse entendimento, esse autoconhecimento voltado para trabalho? Então, primeiro a gente tem que entender o que somos, né? Somos uma composição de tudo que a gente já viveu, né? Então, a gente criou repertório, seja de coisas do trabalho, seja de coisas que a gente gosta, de hobbies, de música, de viagens, de como você foi criado, né, de como é sua família, tudo impacta na pessoa que você é, em como você, né, e o que você tem para oferecer, né, o que você tem para produzir para o mundo, né. E aí a gente pensar nisso tudo é a gente poder se entender e protagonizar a nossa própria carreira. Uma vez que a gente sabe o que a gente faz de melhor, o que a gente quer colocar, quer trabalhar, não quer, quais são nossos, como é que fala, os nossos negociáveis, não negociáveis, tudo isso que a gente pensa sobre a gente define, né, cria esse autoconhecimento, a gente se destaca no sentido de que a gente não está dentro de uma empresa e é um número ali. Você é aquela pessoa, você é a Flávia, você é a Camila, você é a Fernanda. E quem é a Fernanda ali? Eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso, tal. Então você destaca da empresa, você não é mais a fulana da empresa tal. Você, né, você é boa em certas coisas. E aí você começa a pensar em todas as suas experiências, por mais que você veja lá, job description, né, qual eram as atividades que você deveria cumprir, qual era como que você executava isso ali? Porque você podia ter pares que tinham o mesmo job description, a mesma lista de tarefas para fazer, mas você fazia diferente. Ninguém faz igual. E é isso que vai te destacando. Isso que quando você começa a identificar o que te destaca, eu sou melhor, me comunico bem. Não está aqui no meu job, mas eu me comunico muito bem, faço networking. E isso foi um diferencial dessa minha posição com as outras pessoas, ou é isso que eu posso agregar de mim, né? Não só do hard skills que fala, né? Das suas habilidades duras, né? As técnicas, né? Tem se falado muito, há muito tempo já de soft skills, né? Que é como você lida, uma coisa mais subjetiva, mas uma vez que você entende, você né? Eu sou a Fernanda, eu sou boa em
vou falar de mim aqui só para vocês terem uma coisa, eu sou boa em um olhar mais sistêmico, né, de entender, conectar várias coisas que eu vejo separadas e que eu vejo conexão entre elas. Eu também sou boa de pesquisar, pesquiso muito rápido, muito fácil, sou boa de geolocalização. Aí você vai pegando tudo isso e você vai compondo, né, quem é você, qual é o seu diferencial no seu trabalho, como que você pode aplicar isso, né? E aí entender todas as fortalezas e a forma que você faz as coisas vão te auxiliar a fazer essa arquitetura do seu trabalho, né? Então projetar, né? E aí eu vou passar no passo a passo que inclusive depois eu fiz como um processo de mentoria, uma vez que eu entendi o meu processo, porque não é que, né, eu sabia desde então, faz 2, 3 anos. Você tem algum exercício? Tem vários exercícios. Eu posso dar os exemplos aqui, tá? Pra você chegar. Mas é tipo assim, eu fiz milhares de mentorias, de cursos, de autoconhecimento com terapia de não sei o que, várias coisas até entender o que funcionou pra mim. É isso que eu acho que eu tô num momento assim, eu tô buscando tanto e eu acho que tá só me deixando mais angustiada porque eu tô chegando em lugar nenhum. Então, você está procurando fora, né? Você está procurando dentro. Né? E aí uma vez que você procura dentro, começa a clarear você começa a fazer uma linha do tempo. Vou falar um pouquinho sobre isso, uma linha do tempo sua, né? Que você consegue entender. Sim. Eu vou falar como é que foi todo o processo que eu construí como mentoria, como arquitetura do trabalho, de onde veio cada uma dessas coisas, como é que foi o meu processo, que funcionou pra mim, né? Então a gente tem testando, e eu testei muita coisa, como eu falei, gosto muito de pesquisar e de testar e tal, então eu passei por muitas coisas que não funcionaram para salvar ali algumas linhas que funcionaram e eu compus, né, na forma. Então, como eu falei antes, o trabalho e sua produção no mundo, ele tem que, ou deveria, representar você. Quem você é, o que você tem para oferecer, conhecimentos. A gente está vendo no mercado de trabalho, né, nas empresas, uma onda muito grande, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas das pessoas de educação interna, né, de troca de conhecimentos internos. Então, eu sei muito de, sei lá, eu toco guitarra como ninguém, coisas que não tem conexão com o trabalho. Eu toco guitarra como ninguém. Quem mais quer aprender guitarra aqui da empresa? E aí eles fazem um grupinho de autoeducação, né, autoaprendizagem junto. Então é um pouco disso. Você pode trazer tudo que você viveu, né, porque a gente, quantas horas, sei lá quantas horas a gente, né, vive todos os anos, né, cada coisa. Só você viveu o que você viveu, com o seu ponto de vista, com as suas experiências, só você, tipo, ninguém viveu do mesmo jeito, né? Então, uma vez que você começa a ver as coisas, né, como você fez, passa pelos seus, né, o seu histórico de vida e escolhe, né, porque também é assim, você pode ter feito várias coisas, algumas você não gostou, algumas você não quer trabalhar, mas você vai escolhendo, vai compondo isso que você, né, quer ser. E aí você constrói seu caminho para usar todo o seu potencial, para ser feliz, com a forma que quer de trabalhar. E aí, como eu falei antes, né? Porque afinal são 90 mil horas da nossa vida. Esses 90 mil horas é quando a gente ainda está considerando que trabalha até os 60, das 8 às 18. E a gente sabe que cada vez mais a gente vai passar de tudo isso, então vai ser mais horas ainda trabalhando, né? Tem que ter intencionalidade, tem que ter presença e tem que ter autorresponsabilidade também. Eu acho que a gente... no Brasil principalmente, que a gente é muito CLTista, né, que fala, né, você é funcionário de empresa, o que a empresa falar você faz, você não questiona. E aí se dá algum problema, se você é infeliz, o problema é da empresa, o problema é do chefe, o problema é de coisa, mas e qual é a sua responsabilidade nesse papel que você está, né, nesse momento? E não dispensando aqui a situação econômica de Brasil, que muita gente não pode escolher nada, né? Tem que trabalhar com o que dá e beleza. Mas uma vez que você entende, até nessa escolha de o que dá, o dinheiro, você consegue ser um pouquinho mais intencional, né? Para poder você chegar. Então, como que é esse processo? Então, a gente tem 3 grandes estudos, né? Primeiro é o seu cenário, aí eu faço a correlação com o projeto